pastora Helena White. Que o Senhor Deus te abençoe, minha amiga, e seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória. Que prazer e satisfação tê-la aqui conosco. Obrigada, pastora. A honra é minha. Eu me sinto muito honrada, privilegiada nessa noite por estar aqui fazendo parte desse momento tão especial, dessa série de live, né, em homenagem ao mês, vamos falar o dia não, ao mês internacional da mulher, a um dia dedicado exclusivamente para mulheres que têm feito a diferença, né? Mulheres que o Senhor tem levantado, mulheres pontuais, mulheres que têm se levantado como proféticas sobre o nosso tempo, mulheres que o Senhor tem erguido com a força e a coragem, como Ele, Jesus, já havia, né, na verdade, mostrado tudo isso. Quando Ele se mostra uma mulher, Ele já estava dizendo, chegará um tempo em que as mulheres estarão, de fato, na linha de frente, e elas serão realmente mulheres levantadas, pontuais, proféticas para um tempo determinado como esse que nós estamos vivendo. Então, eu louvo a Deus por estar aqui, me sinto muito honrada. As minhas alunas, algumas estão aqui, Ana Jamile, tem a Miriam, a Vanessa lá da minha terra, a Vanessa Nery, muito obrigada por estar aqui. Meninas maravilhosas que estão aqui comigo, Bruna, Eliane, são tantas, Jesus abençoe. Mas pode ser muito mais, a pastora falou, realmente podemos ser mais. Então, aperta nessa setinha que está aí, nesse aviãozinho, e compartilha com uma mulher de Deus, traz ela aqui, porque nós estamos falando algo muito poderoso nessa noite, que realmente vai impactar vidas. Porque nós estamos falando da mulher que não está preocupada simplesmente com uma honra por uma honra somente, mas uma mulher que entende o seu papel, que sabe a sua função, que entende o propósito que o Senhor a colocou nesse tempo. Pastor, eu me sinto realmente muito feliz por estar aqui contigo nesse momento. Faz muito tempo que eu não faço live, porque tem sido muito corrido, mas o Senhor é fiel e aprove Deus, né, te usar para me chamar para vir aqui, e eu sou grata por isso. Nós estamos falando sobre vestidas de honra. E hoje nós vamos falar sobre o que é honra. Eu quero conceituar você, na verdade, o que é honra. Honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta ilibada, a ser virtuosa, a ser corajosa. A palavra honra significa isso. Honra é um princípio. Honra não é uma imposição. Honra não é algo que você busca ou corre atrás. Honra é algo que já foi estabelecido. Nós precisamos simplesmente entender. Então, Jesus, ele deixou a honra como algo terreno para que as pessoas recebessem, para que nós recebêssemos. Mas o que nós precisamos entender é que a honra é um princípio. E para eu ser honrada, eu preciso, em primeiro lugar, honrar as pessoas. E nessa noite, eu estou honrada por estar aqui, sendo convidada da pastora Áurea para estar aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. E o Senhor ministrou algo muito parecido com o que você estava ministrando, pastora. E dentro disso eu quero falar com você. Então, abre comigo a sua Bíblia, você que já está com a Bíblia aberta, no livro de Romanos, capítulo 12, no verso de número 1. Romanos 12, 1. E a palavra diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está fazendo, na verdade, um rogo. Ele está clamando ao povo de Roma, à igreja em Roma. E o pedido dele é: eu rogo para que você se apresente. Ou, em outras palavras, ele está dizendo para que você não seja obrigado ou pedido que você se apresente. O que é que ele está querendo nos dizer aqui? Que isso é algo intencional. Apresentar-nos diante de Deus é algo que é intencional, proposital. Você faz sem ser uma obrigação, você faz porque é algo que você entende que é necessário. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós não estamos falando só com mulheres, estamos falando com alguns homens também. Então, irmãos, algumas vezes
nós vamos sim para a casa de Deus, nós caminhamos sim para a casa do Senhor, nós até apresentamos o nosso corpo naquele culto, apresentamos, chegamos e nos apresentamos diante de líderes, diante das pessoas, fazemos até uma social, né? Vamos colocar assim, mas nós estamos fazendo muitas vezes isso como uma imposição, como algo que já foi colocado, imposto. Você vai porque você é líder, você vai porque você tem uma tarefa, você vai porque você sabe que precisa de Jesus, você vai para aquele lugar para cultuar, porque você entende que aquele lugar é o único lugar onde você vai receber da parte do Senhor aquilo que você está em busca. Mas não é intencional, não é proposital. Na verdade, você vai por uma necessidade. Porque muitas vezes nós dobramos os joelhos diante do Senhor, não porque nós o amamos, mas nós dobramos o joelho pela necessidade. Eu quero nessa noite falar com você o que tem levado você aos pés de Jesus. O que tem feito você se aproximar do Senhor. Porque quando nós vemos em João capítulo 12, quando aquela mulher derrama o bálsamo em Jesus, ela está, na verdade, fazendo algo proposital, intencional. Ela quebrou algo valioso e entregou a ele o melhor dela. Não foi pedido, não foi obrigado, não foi uma exigência. Ela não se sentiu numa obrigação de fazer aquilo para o Senhor, porque ele era amigo dela, amigo de Lázaro, amiga de Marta. Não, não, não. Ela fez intencionalmente, ela deu ao Senhor o seu melhor. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz: apresentem o vosso corpo como um sacrifício. Aí, tantas vezes, nós, pastoras, estamos tão condicionados a sacrificar. Sacrificamos alimentos, sacrificamos maquiagem, sacrificamos redes sociais, sacrificamos muitas coisas, cabelo, sacrificamos tantas coisas. Mas esquecemos que o maior sacrifício de todos eles é entregar o nosso corpo de forma santa, irrepreensível, como algo vivo, porque isso aqui é o seu culto ao Senhor, é racional, é algo que foi intencional. Por quê? Porque às vezes nós achamos que nós podemos estar dentro da casa do Senhor, mas continuar vestindo uma roupa do Egito. Nós estamos dentro da casa do Senhor, mas continuamos vestindo uma roupa do mundo. Continuamos nos apresentando com uma veste que não cabe a nós, que não pertence a nós. E a mulher não tem a ver com você impor algo a alguém, ou com você erguer a sua voz dentro da sua casa, ou para qualquer pessoa. Não, honra não tem a ver com isso. Honra tem a ver com você se submeter, com uma submissão. Porque quando você se submete, quando você honra o próximo, quando você entende que existirão pessoas que têm muito mais conhecimento, que têm muito mais potencial que você vai entender que o fato de você honrar essa pessoa não te diminui. Porque, mulheres, vamos entender uma coisa? Nós estamos num momento da nossa vida em que nós não queremos ser iguais, nós queremos ser rivais. Mulheres estão vivendo um tempo de rivalidade, de competição. E mulheres não são rivais. Mulheres são iguais. Mulheres não se comparam, mulheres. Mulheres se amparam. Yes. Porque nós somos iguais. Nós temos que amar a nossa irmã, perdoar a nossa irmã, perceber que existem pessoas ao nosso redor que têm muito mais potencial e que nem por isso elas vão nos desqualificar, perceber que nós somos dessa forma e que nós precisamos nos aceitar como nós somos. E nesse jeito, entendendo que existirão pessoas que abrirão portas para você e que você abrirá a porta para outra pessoa. Né? Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo, ele está dizendo: eu quero que vocês entendam que o vosso corpo já é um sacrifício diante de Deus, mas que você tem que apresentar ele de forma santa e agradável. Aleluia. Porque esse sim é o seu culto racional. Mulheres, eu aprendo com uma mulher de Deus tão poderosa dentro da palavra que a gente vai chegar lá. Mas antes eu quero fazer menção de um texto para você. Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, segundo, por isso é iludido e arrastado.
O que é que Tiago está dizendo? Está nos dizendo que nós não somos tentados pelo poder ou pela honra que alguém está recebendo, não. Mas pelo mau desejo, pela má intenção que há dentro de nós, pelo mau propósito que já há dentro de nós. E aí o apóstolo Tiago está dizendo, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Há um mau desejo dentro de nós, pastora Áurea. E nós precisamos mortificar esse mau desejo, entendendo que eu não estou numa competição com você. Não, você não é minha competidora. Você é uma irmã em Cristo Jesus. A mulher que está aqui nessa noite não é a nossa competidora. Ela é uma irmã em Cristo Jesus. Esse homem que está do seu lado não é o seu competidor, ele é o seu irmão em Cristo Aleluia. Jesus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que nós não precisamos nos comparar, mas nos amparar. Aleluia. Porque quando nós nos amparamos, nós entendemos a nossa posição, entendemos que eu preciso honrar alguém, porque chegará um momento em que eu serei honrada. Porque quando eu honro alguém, chegará um tempo em que eu serei honrada. Eu sinto Deus nessa noite no nosso meio. Eu sinto a presença do Espírito Santo no nosso meio. E eu quero que você entenda que quando você honra alguém, você não está se diminuindo ou se desqualificando. Ao contrário, você está entendendo que existe alguém que chegou na fila do pão primeiro que você. E que você está saindo com o seu saco de pão, assim como chegará também a vez dela de sair com o seu saco de pão de lá. Nós estamos numa mesma fila, mas não estamos competindo. Nós precisamos nos amparar. Nós precisamos estar juntas, unidas. Precisamos chegar com a nossa irmã e dizer, irmã, eu estou aqui para ajudar você. E sabe o que a Bíblia diz, queridas? Amadas do Senhor, homens e mulheres de Deus que estão aqui nessa noite, a palavra do Senhor é algo tão poderoso para os nossos dias. E se nós entendermos quanto poder há nessa palavra, quanto poder há nessa palavra que foi liberada sobre a nossa vida, nós entenderemos aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós entendermos como filhos amados que somos. Juízes capítulo 4, verso de número 9, na parte B, diz assim: que seja como pedes, certamente irei contigo. Contudo, não será tua a honra desta empreitada, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso, queridos do Senhor? Débora, a Bíblia diz bem no início, era uma profetisa, uma esposa, uma juíza e uma líder sobre Israel. Essa mulher, pastora Áurea, poderia ter se colocado num patamar de honra, não. Eu sou a profeta, eu sou a líder, eu sou a juíza. Então, eu não vou dar a honra para ninguém. Por quê? Porque eu recebi a profecia, eu recebi a revelação. Então, eu vou ficar alabassuri, calamandarabaxalabacébia. Eu ficarei com a honra dessa empreitada. Não, não, não. Sabe o que foi que Débora disse para Baraque? Baraque, eu vou contigo. Eu vou contigo nessa empreitada. Eu quero que você se lembre de que a gente acabou de ler Tiago e Romanos, para você entender o que Deus está falando. Romanos 12, Tiago 1,14. O mau propósito que há no nosso coração. Ela diz, mas a honra não será tua, Baraque. Porque Deus não vai entregar nas tuas mãos. Deus vai entregar nas mãos de uma mulher. E deixa eu contar para você, essa mulher não estava na fileira da frente, não. Essa mulher não estava no meio da liderança, não, não, não. Essa mulher não estava disputando nem competindo com ninguém, não, não, não. Ah, aleluia. Essa mulher estava dentro da sua tenda, porque o seu esposo não quis fazer parte dessa guerra. O seu esposo não quis ficar em maus lençóis com um lado nem com o outro, então ele ficou no muro e ela entendeu que como esposa ela precisava honrar o seu marido e ela se coloca na posição de mulher
que honra o seu esposo, que honra o nome do seu marido, e ela fica dentro da sua tenda. O desejo dela, eu quero lembrar você, que era estar lá naquele lugar, junto com Débora e com os demais irmãos que estavam guerreando contra o povo que oprimia o povo de Deus há mais de 20 anos. Mas ela entende o seu papel de esposa e se reserva dentro da sua tenda. Mas sabe o que é interessante? É que dentro da tenda, Deus viu a oração dela. Aleluia. É que dentro da tenda, o Senhor ouviu o clamor dela. Aleluia. É que dentro da tenda, Deus viu o desejo do coração dela, que era servir ao céu. E dentro da tenda, Deus enviou o inimigo. Sabe por quê? Porque quando Deus ouve o clamor de alguém, você não precisa estar na linha de frente. Deus faz com que o inimigo vá dentro da tenda e ele se submeta àquilo que Deus já entregou, que é o poder que Deus já entregou nas tuas mãos. Sabe o que é isso, mulher? Deus está dizendo, você precisa aceitar a posição que você está vivendo hoje. Exato. Você precisa aceitar como você é hoje. Você precisa entender que você tem que melhorar, sim, porque nós precisamos melhorar a cada dia. Mas aceitando quem nós somos hoje, aceitando o potencial de Deus em nós hoje, aceitando o momento que eu estou vivendo hoje, aceitando a situação que eu me encontro hoje. Sabe o que significa isso? Você entender que isso tem um tempo determinado por Deus para iniciar e para acabar, mas que você precisa viver este processo, o processo do esconderijo, mas não significa que escondida Deus não te ache e que o inimigo que precisa ser morto não vá dentro da tua tenda ser morto pela honra que Deus já confiou a ti, pela autoridade que Deus já entregou na tua mão. Sabe o que é isso? Deus está dizendo para você, aceite o tempo que você está vivendo. Porque nesse tempo que você está vivendo, gigantes serão derrubados pelo Aleluia. poder que eu já entreguei nas suas mãos. Aleluia. A batalha, querida, não está determinada, derrotada, porque você está dentro de uma tenda. Não é o fim porque você não está na linha de frente. Não é o fim porque você não foi reconhecida. Porque muitas mulheres dizem, eu só faço a obra de Deus se eu estiver num púlpito. Eu só faço a obra de Deus se eu estiver numa tribuna. Eu só faço a obra de Deus se eu tiver um reconhecimento. Não. Você faz a obra de Deus no seu quarto, orando e clamando ao Senhor, intercedendo a Deus pela sua casa, pela sua família. Você faz a obra de Deus quando você está fazendo as suas coisas, fazendo as suas vendas, quando você está cozinhando para sua casa, honrando a sua família. Você faz a obra de Deus quando você está servindo a sua casa. Isso é honra. Sabe por quê? Porque enquanto você está honrando o teu, Deus envia o seu inimigo para que a sua vida seja honrada. Um momento único, precioso, chegou diante de Jael, uma mulher que estava dentro da sua tenda, que poderia estar esquecida pela maioria das pessoas, mas não esquecida por Deus. Talvez você esteja dizendo hoje, Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim dentro desse quarto. Oh, aleluia! Deus esqueceu de mim dentro dessa sala. Deus esqueceu de mim dentro dessa cozinha. Deus esqueceu de mim dentro desse escritório. Aonde estão as promessas do Senhor para a minha vida que até hoje não se tornaram realidade. Deus esqueceu de mim. Eu estou aqui esquecida dentro dessa casa. Esquecida por todos. Você pode até estar esquecido por todos. Mas eu quero lembrar você que você jamais foi esquecida por aquele que te gerou, por aquele que te fez do jeito que você é, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a forma do seu corpo, a forma como você fala, a forma como você se comporta. Tudo isso foi feito exclusivamente para você, porque você é única e o céu te chamou como única que você é, para você viver o seu propósito, independente se você acha que está esquecida ou não. Deus faz com que o adversário, nesse lugar onde você diz que é um lugar de esquecimento, vá lá. E é a sua estaca que Deus vai usar para matar esse inimigo que tem se levantado para destruir o povo de Deus, para dispersar o povo de Deus, para amedrontar o povo de Deus. Mulher, tudo que nós precisamos entender, homens e mulheres de Deus que estão aqui nessa noite, é que nós precisamos, antes de tudo,
aceitar quem nós somos em Cristo Jesus. Sabe? Porque às vezes nós queremos nos comparar com muitas pessoas e queremos tanto ser igual a outras pessoas. Eu queria falar como fulano, eu queria cantar como fulana. Eu já vivi esse tempo na minha vida, eu quero te dizer. Eu já vivi um tempo em que eu queria cantar com determinadas pessoas. Chegou um tempo que eu falava, Deus, mas eu quero cantar e pregar como fulana também. E muitas vezes me tentaram vestir roupa de outras pessoas. E nesse lugar de me vestir roupa de outras pessoas, eu comecei a querer falar como outras pessoas. Eu comecei a querer pregar como as outras pessoas. Sabe por quê? Porque a roupa que as outras pessoas estavam vestindo era uma roupa boa. E eu achava, nossa, como eles estão sendo honrados. Então eu também quero vestir essa roupa. Porque se eu vestir essa roupa, eu também serei honrada desse jeito. Mas lembre-se, você é única, você é único. O Senhor te fez desse jeito, com esse timbre de voz, com essa forma como você fala, com essa forma como você prega. Tantas vezes falaram para mim, prega mais baixo, fala mais baixo. Quantas vezes disseram, pastora, você não precisa gritar tanto. Pastora, por que você não veste assim? Pastora, por que você não faz assim? Pastora, por que você não veste desse jeito? Exatamente, Miriam. Identidade. Nós somos únicas. E cada uma de nós carrega um ID, uma identidade que é somente sua. Então, não se coloque nessa posição de querer se comparar com alguém. Sabe por quê, mulheres? Porque mulheres e homens não se comparam, se amparam. O apóstolo Paulo, quando escreve, ele está dizendo: apresentem-se como um sacrifício. Sabe que nós somos diante de Deus? Um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo não precisa mais de cordeiro, não precisa mais de animais. Você é o sacrifício. Quando você abre a boca e clama, o céu te ouve. Pode ser que muitas vezes você não tenha sido reconhecido por ninguém, mas mais importante do que ser reconhecido pelas pessoas é ser reconhecido pelo céu e ser reconhecido pelo inferno. Sabe por quê? Quando você abre a boca e ora, o demônio bate retirada. Quando você abre a boca e clama, o céu te ouve e responde. Mais importante do que ser reconhecido por uma multidão de pessoas é ser reconhecido no céu e ser reconhecido no inferno de que você é uma mulher de Deus. Aleluia. E o inferno treme quando você abre a sua boca. O inferno treme quando você abre a sua boca. E o céu não pode ficar de bronze, porque o céu te ouve e o Senhor envia os seus anjos para dar ordem ao teu respeito. Mas muitas vezes nós ansiamos e buscamos tanto, sabe por quê? Por honra terrena. Honra é bom, e você já viu nessa noite que honra é um princípio, mas mais importante do que nós sermos honrados diante dos homens é ser reconhecido diante do céu. Muitas vezes, minhas irmãs, meus irmãos, eu sei que nós almejamos por isso ser honrados pelos nossos pastores, ser reconhecido pelos nossos líderes, mas não se coloque nessa posição. Porque quando Débora recebe de Deus a profecia, a revelação de que eles ganhariam a guerra, de que eles sairiam vencedores nesse combate contra esse povo que escravizava o povo de Deus durante 20 anos, ela também recebe juntamente com isso, dizendo para ela, mas não será sua a honra dessa empreitada, e também não será de Baraque a honra dessa empreitada, mas eu vou dar a honra dessa empreitada para uma mulher que está escondida. Infelizmente, ela não pôde sair de dentro da sua tenda, mas lá dentro da tenda, eu a vi, eu ouvi o seu clamor, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito dela. E os pensamentos que eu tenho sobre ela são pensamentos de paz e não de mal. E eu vou dar o fim que ela deseja. Qual é o fim que ela deseja? Ver o nosso inimigo sendo morto. Vendo o nosso inimigo sendo morto nas mãos dela. E Deus a entregou. Não precisou fazer muita força, porque às vezes nós ficamos tão cansadas, nos esforçamos tanto. E Salomão escreve do que adianta a gente correr tanto, que ficar cansados em busca de tantas coisas. E a Bíblia nos diz
uma só coisa, Jesus fala para Marta. Marta, sabe por que você está muito ansiosa, Marta? Porque você está muito afadigada, Marta? Porque você está correndo, e você está correndo, e você está correndo, Marta. Você não precisa correr, Marta. Você não precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você precisa fazer uma só coisa. Mas aquilo que é uma só precisa ser feito com excelência, Marta. Precisa ser feito, Marta, com excelência. E para aquele que recebe e que merece e que é digno de receber, Marta. Sabe por quê, pastora Áurea? Porque nosso tempo está um tempo tão acelerado e nós queremos fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E eu posso falar para você que façam muitas coisas ao mesmo tempo. Mas chega num momento como esse, em que a gente está super exausta, super cansada. E aí a gente se pega perguntando e às vezes até pedindo perdão para Deus. Deus, me perdoa. Porque nesse dia inteiro de 24 horas, eu não tirei 2 horas para dedicar ao Senhor. Eu não tirei meia hora para dedicar ao Senhor. Eu não tirei 10 minutos para dedicar ao Senhor. Senhor, mas eu fiz tantas coisas, Pai. Eu fiz tantas coisas, Pai. Mas eu não dei ao Senhor o meu melhor. Eu não dei ao Senhor o meu melhor. E olha o que o apóstolo Paulo diz. Apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e irrepreensível diante de Deus. Fazer tantas coisas é exatamente o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de mulheres que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, mas que a gente aprenda a fazer aquilo que é melhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala em Eclesiastes capítulo 3, e ele diz assim: existe tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Olha só, para todo o propósito. Propósito. Qual é o seu propósito? Porque de acordo com o seu propósito, você vai encontrar tempo. Existem pessoas que dizem assim: eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para fazer o devocional. Ok, você tem tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro? Esse é o seu propósito. Porque se o seu propósito é buscar o reino e a sua justiça, você vai encontrar tempo para isso. Sabe por quê, mulheres? Porque olha quando a pastora iniciou aqui, ela falou que José correu e ele não ficou com medo de deixar as roupas nas mãos da mulher de Potifar. Sabe por quê? Porque ele estava naquele lugar com um propósito. Ele estava naquele lugar para cumprir o seu propósito. E ele não teve medo de sair sem vestes na rua, de sair sem vestes até ser levado preso como ele foi, porque ele deixou as roupas na mão daquela mulher e fugiu. A Bíblia fala em Tiago que nós precisamos fugir do nosso adversário, mas encarar o nosso inimigo, porque a Bíblia diz: sujeitem-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é isso? Nós precisamos fugir do homem igual a nós. Quando nós não conseguimos, nós fugimos. Porque bobo é quem enfrenta aquilo que não consegue vencer. Bobo é aquele que tenta enfrentar a sua carne, a sua natureza humana. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. Bobo é aquele que enfrenta. A Bíblia diz que eu preciso resistir ao diabo. Quando eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Mas ele diz que eu preciso fugir da aparência de tudo aquilo que é mal para mim e de que a minha natureza humana, a minha carne deseja. Você acha que todos aqueles anos que José passou no Egito, a sua carne não desejava aquilo? Aquela mulher era linda, mas ele preferiu viver o seu propósito, perder as suas vestes, do que se entregar a um prazer de 15 minutos. Ele preferiu viver o propósito de Deus para a sua vida naquele lugar, do que ele perder tudo aquilo que ele havia conquistado por causa de 15 minutos. De 15 minutos de prazer, de 15 minutos de algo que poderia de fato agradar a sua carne, mas de algo que faria com que ele deixasse de viver o seu propósito. Porque muitas vezes a gente pensa que eu posso fazer isso porque Deus vai me perdoar. Eu posso fazer essa determinada coisa porque Deus vai me perdoar. Não.
Deus, ele vê tudo. Quando Deus fala através do apóstolo Paulo, apresentem-se a Deus, eu rogo, meus irmãos, é um rogo. Ele está fazendo implorando ao povo e dizendo, eu rogo a vocês que vocês se apresentem, que vocês sejam intencionais e se apresentar diante de Deus. Apresentem o corpo de vocês puro. Sabe do que ele está falando? Não se contaminem com o mundo. Não se contaminem com aquilo que o mundo ofereça. Não se contaminem com aquilo que o mundo está apresentando para você, porque o mundo vai te trazer muitas facilidades. O mundo vai apresentar para você uma gama de coisas e que de fato são muito agradáveis aos nossos olhos, de fato agradam os nossos olhos, agradam o nosso paladar, agradam a nossa audição. Qual é a mulher que não gosta de ouvir que é linda, que está maravilhosa? Qual é o homem que não gosta de ver uma mulher maravilhosa com um corpo exuberante? Mas tudo isso é passageiro, sabe? Tudo isso é perecível, mas aquilo que o céu está preparando para nós é algo que os nossos olhos não viram, é algo que os nossos ouvidos não ouviram, Aleluia. é algo que ainda não desceu ao nosso coração. Aleluia. É o que o Senhor tem reservado para nós, para aqueles que apresentam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e irrepreensível diante de Deus. Deus está dizendo para você nessa noite, seja intencional. Nessa manhã na China, porque tem uma aluna minha que está aqui, Débora Schink, e ela mora na China. Nessa manhã na China, nessa noite nos Estados Unidos, nessa madrugada, não sei onde você está agora, nessa manhã onde você está, independente do lugar, o Senhor fala com você nessa noite, que você se apresente como um sacrifício vivo e irrepreensível diante de Deus, sabe? Porque quando você se apresenta ao Senhor, Ele te encontra dentro da tenda, num quarto fechado, Ele te encontra dentro de uma prisão, porque foi dentro de uma prisão, de um calabouço, que Ele foi buscar José para honrar ele diante de Faraó. Sabe? Independente do lugar que você se encontre agora, porque talvez você esteja dizendo que o céu te esqueceu, que Deus esqueceu de você e que você tem vivido tanto para o Senhor, tem entregado tanto para o Senhor, mas o Senhor não tem honrado você como você gostaria de ser honrado. Eu quero te lembrar que depois de uma noite de dor, de uma noite exaustiva, sem pescar nada, chega amanhã, e amanhã traz consigo um Jesus que te encontra. Independente das suas frustrações, independente dos seus fracassos, independente das suas dores, independente das suas perdas, independente do momento e da circunstância que você esteja vivendo, o céu te encontra. Independente do quarto fechado, independente do lugar que para você seja improvável. Eu quero lembrar para você que eu vim de um lugar pequeno, improvável. Uma educadora, mas o Senhor lá naquele lugar, Ele me viu e Ele viu uma adoração verdadeira e Ele disse, eu vou investir nela, eu vou investir o meu tempo, eu vou investir tudo aquilo, eu vou investir implorando para Deus que não penere ela, porque ainda não é o tempo. Porque se ela for peneirada, ela não vai passar. Sabe o que Deus está falando conosco? É que Ele te enxerga, independente do lugar onde você está. Deus me tirou de uma cidade pequenininha e Ele me trouxe para um lugar grande. E Ele tem me colocado em lugares, em mesas, em altares, aonde Ele tem me usado como instrumento de vida, de cura, de restauração para outras mulheres. Eu quero lembrar você que a Academia Ellen White tem 30 anos instruindo, mentoreando, consolidando mulheres. Já são 7 países aonde essa palavra tem sido levada. Já são 7 países aonde a gente tem alunas em 7 nações no mundo. O Senhor tem levado. E um dia Ele me fez uma promessa lá naquele lugar pequenininho. Ele disse, pastora Áurea, onde os teus pés não forem, filha, a sua voz virá. E hoje, através
da pastora Áurea, minha voz está chegando nos Estados Unidos. Olha onde eu estou indo, uma e outras nações, e outras nações onde mulheres e homens de Deus que estão aqui conosco nessa madrugada, nessa noite, nessa manhã, estão me ouvindo. Sabe o que é isso? Deus honra uma oração verdadeira. Deus honra um clamor verdadeiro. Deus honra um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza. Por isso eu quero lembrar que se Deus tem um propósito na sua vida, e eu sei que tem, Ele vai te encontrar independente do lugar que você está. Então, a primeira chave que eu quero deixar com vocês nessa noite é: mulheres não se comparam, se amparam. Mulheres não são rivais, são iguais. E a outra é ame-se, que a pastora deixou aqui com vocês antes de ontem. A outra é perceba o seu valor. E a terceira de hoje, aceite como você é e o momento que você está vivendo, porque você não viverá esse tempo que você está vivendo por muito tempo. Deus está te fazendo passar por esse processo para que você possa viver o seu propósito. Há um propósito de Deus para a nossa vida. E Deus jamais vai deixar com que mulheres que não estão saradas, com que homens que não estão sarados, venham cuidar de homens, venham cuidar de mulheres. Deus levanta, assim, mulheres curadas, saradas, para viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Deus levanta mulheres curadas para curarem outras mulheres. Deus levanta mulheres curadas para gerarem outras mulheres. Sabe, mulheres? Homens de Deus. Ouve o que o Senhor fala. Contudo, não será tua a glória desta empreitada, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Sabe o que ele estava fazendo? Ele não estava diminuindo Débora e nem diminuindo Baraque. Ao contrário, ele estava honrando alguém que estava escondida. Então, não tenha medo do lugar onde você está hoje. Sabe, tem mulheres que estão aqui nessa noite conosco, nessa manhã, e eu quero entregar para você uma palavra de Deus. Deus te achou aí onde você está. E eu quero trazer uma palavra profética e uma revelação para algumas pessoas, a partir de hoje, para viverem o sobrenatural do Senhor. Pastora, eu vejo mulheres que estão sendo tiradas de trás de uma malhada, de trás de um tempo de humilhação, de trás de um tempo de honra para serem honradas, de um tempo de humilhação para serem honradas. Deus está levantando mulheres agora para irem em tribunas em lugares que jamais elas sonharam chegar. Deus está levantando você, mas eu quero falar algo com você. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. E as mulheres que Deus está levantando nesse tempo, o Senhor quer mais de você. O Senhor quer mais de você. Deus está levantando você como instrumento de vida, como instrumento de cura. Deus está te levantando para ser honrada. O tempo da desonra na sua vida, Deus assina hoje que chegou ao fim desse tempo de desonra para um tempo de honra. E eu vejo Simone Braga, OFC, você vivendo um tempo de honra. Eu vejo você sendo levada em muitas tribunas. Eu sinto Deus no nosso meio. Você que está aqui conosco, eu quero te pedir que você envie, por favor, essa live para mais alguém. Porque o Senhor quer falar conosco. E eu estou me colocando hoje na disposição do céu para que Ele fale através da minha vida com você que está aqui. Deus está me mostrando você, irmã Simone, sendo levada em muitas tribunas, a muitos lugares. Deus me mostra você indo em muitos países. Aleluia. E Ele te levantando como instrumento de cura, de vida e de honra em lugares. Aleluia. Sabe por quê? O tempo da desonra na sua vida chegou. Aleluia. Deus fala comigo também para nossa irmã, para minha aluna e amiga Débora. Deus está me mostrando um tempo que chega ao fim, Débora. Um tempo que está chegando ao fim na sua vida. Esse tempo é um tempo de esquecimento. E Deus diz que esse tempo de esquecimento na sua vida
está chegando ao fim. Deus fala, estou contando os dias. Estou contando os dias para esse tempo de esquecimento em que ela estava vivendo, uma terra de esquecimento. Deus fala que chega ao fim para você nessa manhã aí onde você está na China, porque o Senhor viu uma oração que você fez, um clamor que você fez e você disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Me tira deste lugar. E o Senhor faz isso hoje. Ele dá um salto com você, Débora Schink. Glória seja dada ao nome do Eterno no nosso meio, nesse tempo tão precioso que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. E tantas outras mulheres que estão aqui, Deus me mostra um quarto de dor, um quarto de muitas lágrimas, um quarto de muito choro. Deus está me mostrando um quarto, e Ele me mostra um quarto de muito choro, pastora. Um quarto de dor. A palavra é essa, um quarto de dor. Um quarto onde você tem vivido dias de dores, muitas dores. Mas o Senhor me mostra que esse quarto não se transformará em um lugar de dor, mas um lugar de honra. E Deus está tirando você desse quarto e está entregando nas suas mãos hoje uma chave. Para minha irmã que está aqui, Deus me mostra um quarto, mas Ele me mostra uma chave. E Ele entrega na sua mão uma chave. E Ele diz que é uma chave de independência. É uma chave da sua casa, uma chave do seu lugar. Aonde você vai dizer, Senhor, hoje eu posso te louvar, hoje eu posso te adorar. E eu não preciso abafar o meu canto e abafar o meu pranto para ninguém mais, porque o Senhor hoje entrega nas tuas mãos, mulher, a chave desse lugar, dessa casa, desse lugar onde você estará adorando Ele, sem que ninguém fique incomodado com o teu choro ou com o teu canto. Recebe no nome de Jesus essa palavra para a sua vida. Deus está levantando Déboras no nosso meio. Mulheres que não são competidoras, mas apoiadoras. Deus está levantando uma geração de mulheres que vão amparar outras mulheres. Aleluia. De mulheres que entendem o propósito que elas estão vivendo e sabem que, independente do propósito delas, as pessoas que estão do seu lado são um muro de proteção ao seu redor. Amém? Eu quero, em nome de Jesus, entregar essa palavra, pastora, para a sua vida. E quero te entregar uma palavra que o Senhor confiou a mim nessa noite. Eu não sei quanto tempo faz que você não vem aqui, mas o Senhor me mostra você vindo ao Brasil. E Ele diz que esse tempo de vinda aqui no Brasil será um tempo de honra. E o Senhor me mostra tribunas, e o Senhor me mostra auditórios. E esses auditórios estarão cheios de mulheres. Eu sinto Jesus no nosso meio. Eu sinto a presença do Espírito Santo no nosso meio. E Ele diz que esse lugar será repleto de mulheres curadas, avivadas para um tempo preparado como este para a tua vida. Diz o Senhor, você sabe que nesse lugar não foi só risos, como muitas pessoas dizem. Não. São muitos anos, mas o Senhor diz que durante esses muitos anos tiveram muito tempo de muito choro. Mas você está começando a colher um tempo de uma semeadura em lágrimas, diz o Senhor para você. E Ele diz que esse livro vai percorrer o mundo. E muitas mulheres serão curadas, avivadas e restauradas através dessa palavra que o Senhor te entregou e confiou a você nesse livro que você apresentou por último, pastora. O Senhor fala que esse livro, ele chegará em muitas mãos, este mesmo. Ele chegará em muitas mãos e o Senhor fará um grande mover através deste manual que ele confiou a você. Mas o Senhor te trará aqui para um tempo de honra no meio dos teus e no meio de muitas mulheres. Em nome de Jesus, recebe essa palavra sobre a sua vida. Eu quero entregar uma chave para vocês no nosso tempo. O maior avivamento que nós vamos viver é quando nós formos emocionalmente curadas. Porque o maior avivamento diz respeito a uma cura interior.
Porque quem é curada é avivada pelo Espírito de Deus. Viva um avivamento genuíno, permanente, que não depende da circunstância e nem do momento que você está vivendo, mas depende do Senhor que vive dentro de você. Seja curada nessa noite, avivada, restaurada por essa palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Pode orar, pastora, tá? Já pode puxar a oração. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero agradecer as minhas alunas, as minhas irmãs, as mulheres que seguem a pastora. Você que não me seguia, você que não seguia a pastora Áurea, siga a pastora Áurea. Você que não seguia, comecem a seguir uma a outra, porque através da vida de outras mulheres nós somos curadas e restauradas e somos avivadas. E avivadas para viver o propósito de Deus para a nossa vida, para a sua e para a minha vida. Então, em nome de Jesus, vamos orar. Deixa eu, pastora, só te apresentar, né? Porque eu não pude te apresentar no começo. A pastora Helena White, ela é psicanalista clínica. Psicanalista clínica, ela não vai falar, mas eu estou falando por ela aqui, ó, terapeuta, ela é consteladora familiar. Quando ela está falando assim, que o Senhor olhou para ela lá naquele lugarzinho pequenininho, olha aí. Ela é mentora de mulheres há 30 anos, aleluia. Ela é criadora do método CAR, a gente fala em inglês, CAR, que é cuidar, amar e reposicionar, aleluia. Então, ela é uma marca de que o olhar de Deus encontra você aonde você está. Aleluia. Ela fala com autonomia, ela está falando com autonomia, né? Ela tá falando muitas coisas dela mesma, porque ela é uma mulher de força, ela é uma mulher de coragem, ela é uma guerreira. Aleluia. E ela age e anda por fé. Eu sou testemunha, eu acompanho, eu conheço, sou testemunha, né? Então, essa palavra, pastora, tome da oração, porque são muitas mulheres que estão aqui e homens também. Porque aquilo que é para o homem puxa para você, homem, também. E as mulheres que estão aqui, aleluia. Aqui tem muitas mulheres chamadas por Deus. Hoje à tarde Deus está falando para mim que tem mulheres que foram feridas e pararam. Tem pessoas que as muitas demandas da vida têm cobrido, aleluia, aquilo que o Senhor colocou no coração delas, aquilo que o Senhor ministrou, e elas não têm podido ter a chance de colocar isso para fora. Aqui tem pessoas, aleluia, que receberam promessas, assim como Deus fez promessas sobre a sua vida, promessas sobre a minha vida, aleluia. Deus já falou que o seu problema, ele precisa ser vencido, porque a cura já é existente, mas é um processo para que você adquira experiência, para que esse problema se transforme em bênção sobre a vida de outros, trazendo cura, renovação, transformação, aleluia. Pastora, pode orar por essas pessoas que estão com todas essas situações, aleluia. Louvado seja Deus. Pai, eu oro pelas tuas filhas, pelos teus filhos que estão conosco nessa live, Pai. Não é simplesmente uma live, não, Senhor. É uma reunião do céu. É um momento único que o Senhor preparou para nós, Pai, para nos direcionar, para falar conosco, não aquilo que nós queríamos ouvir, mas aquilo que nós precisávamos ouvir, Pai. Tudo aquilo que eu identifico e não modifico, eu estou sendo negligente, Senhor Deus. Que nessa hora o Senhor venha nos visitar, Pai, e venha tirar de nós todo o resquício do mundo, toda veste que nós desejamos vestir, que não nos pertence, todo lugar, toda sacada de comparação que nós ficamos, Pai, e que nós fomos frustrados porque nos comparamos tantas vezes, e nós fomos frustrados porque buscamos algo que não era para nós. E nesse momento o Senhor venha curar o nosso coração, venha curar as nossas emoções, venha nos fazer aceitar o tempo, o momento que nós estamos vivendo, porque eles são únicos e preciosos e eles nos preparam para um próximo nível da nossa vida, Pai. O lugar da desonra hoje será o lugar da honra amanhã. Aleluia. Todo lugar, Senhor,
que um dia foi de dor, que um tempo de frustração, toda noite de frustração, chegará uma manhã, Senhor, que com ela trará muitos frutos, Pai. Pai, nós te glorificamos, Pai, por este tempo precioso. Visita, Senhor, o meu irmão e a minha irmã, que eles estão angustiados, tristes, enfraquecidos, Pai, porque eles não receberam aquilo que eles almejavam tanto receber, não receberam uma palavra, Senhor, de ânimo, uma palavra de encorajamento, não receberam uma ligação, não receberam um telefonema, não receberam uma mensagem, não receberam, Senhor, algo que eles estavam em busca, Pai, mas o Senhor os viu no quarto fechado, o Senhor os viu naquele lugar de dor, o Senhor os viu naquela secretaria, o Senhor os viu naquele escritório, esquecidos talvez pelo mundo, mas lembrados pelo Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos que toda a honra, Pai, que nós almejamos humana, ela não é mais importante do que sermos reconhecidos pelo Senhor, Pai. Que nós venhamos nos colocar numa posição, Senhor, de filhos. Filhos que não estão em busca, Senhor, de nada, mas filhos que entendem o seu papel, que honrar o seu pai não diz respeito, Senhor, a ficar correndo atrás de nada, porque a tua palavra diz, Pai, que a bênção, ela corre atrás de mim. Não sou eu quem corro atrás dela. Pai, visita as emoções da minha irmã, visita as emoções dela, faça essa mulher entender, Pai, que tudo aquilo que ela está vivendo hoje, Pai, a sua dor de hoje será a cura de uma mulher amanhã. A sua dor de hoje, Senhor, será a salvação de uma geração amanhã, Pai. No nome de Jesus, eu quero te pedir que esse povo que está conosco nesse momento e o povo que vai assistir amanhã, que vai assistir depois de amanhã, Senhor, que eles sejam tocados, avivados, restaurados por essa palavra. Jesus, que essa palavra venha trazer, Senhor amado, um confronto para o seu coração. Que tudo aquilo que não nos confronta, Senhor Deus, não nos alinha com o propósito do Senhor, mas o confronto traz alinhamento, o confronto traz cura, o confronto traz restauração, Senhor. Não nos deixa ficarmos, Senhor, fingindo que servimos ao Senhor, quando na verdade, Senhor, estamos fazendo tudo isso para honrar o homem, Pai. Mas que nós venhamos nos colocar em primeiro lugar, como diz a tua palavra, buscando o reino e a sua justiça. E tudo aquilo que nós sonhamos, almejamos e buscamos, Senhor, o Senhor nos entregará num tempo determinado pelo Senhor. Que eu venha a entender que tudo aquilo que eu quero hoje, Pai, não está alinhado com o teu tempo, não vai ser benefício para a minha vida, Pai. Mas eu oro para que esse povo que está conosco venham ser curados, restaurados e transformados no poder que há na sua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus, seja tocado por esta palavra, seja curado por esta palavra, seja restaurado por esta palavra, seja avivado por esta palavra de cura, em nome de Jesus. Eu oro e te abençoo no poder que é no nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, povo. Obrigada por vocês que ficaram conosco até agora. Obrigada que você venha compartilhar essa live com mais alguém, que uma mulher de Deus, um homem de Deus possa receber dessa palavra em nome de Jesus.